Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um Boletim Bom Dia Trader. Hoje, sexta-feira, isso mesmo, sextou, dia 11 de agosto. Você já sabe aqui, nós começamos todos os dias com as principais informações do mercado para que você tenha um excelente dia de negócios. Como sempre, vou pedir a você que deixe o seu like aí no vídeo pra gente, né? Isso ajuda demais, faz com que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo e indique ele para mais pessoas. Não deixe também o espaço dos comentários em branco, vá lá, escreve aí tua pergunta, tua dúvida, elogios, sugestões, fica à vontade lá com o espaço, que esse espaço é de vocês, e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, bota lá no grupo da família. Hoje é sexta-feira, pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de negócio, se bem que o mercado hoje não está tão animado assim, mas hoje tem IPCA, então vamos aí na esperança de que as coisas venham positivas, afinal de contas é sexta-feira. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, ative as notificações para você ser o primeiro a ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Entrando em Ação. Beleza? Vamos lá. Então ontem Wall Street começou o dia até, de certa forma, animado ali com os dados que saíram de inflação, que vieram em linha com o que o mercado projetava, e também os dados de seguro-desemprego que vieram melhores até do que esperado. A gente sabe que a inflação de salário é um dos núcleos mais duros lá para o Fed trabalhar, então, de uma certa maneira, o maior número de pedidos de seguro-desemprego do que o que eles esperavam significa que o número de empregos formais ele reduziu, o que pode, de uma certa maneira, facilitar a questão do controle inflacionário, principalmente, como a gente falou ontem aqui, do grau de endividamento do americano no cartão de crédito. Isso implica em mais trabalho aí para o Fed. Mas, enfim, vindo de 2 dias de notícias bem ruins por lá, rebaixamento de nota de risco de bancos, grau de endividamento do americano, de repente vem aí número positivo, tanto de inflação quanto de pedido de seguro-desemprego, o mercado por lá estava se animando. Só que de repente veio a Mary Daly, que é a presidente do Fed de São Francisco, e jogou um balde de água fria na festa de todo mundo. Ela disse que por mais que os dados estejam indo no caminho certo, ela entende que mais esforços ainda serão necessários, até que ela se sinta confortável em dizer que o trabalho do Fed está feito. A gente sabe, a gente comentou aqui até a própria ata do Fed quando saiu depois da última reunião, que isso já era claro, né? O Fed entendia que ainda tinha mais coisa para ser feito. Por aqui, a expectativa é em relação ao IPCA. A gente tem hoje o anúncio do IPCA, é um dado importante para a gente hoje, afinal de contas, depois de vir uma sequência de inflação negativa, né? Deflação, números de deflação, nós vamos ter, a expectativa do mercado é que a gente tenha aí uma inflação positiva da ordem de 0,07%. E isso vai puxar, esse dado ele vai puxar a inflação de uma maneira muito forte, muito significativa, para muito próximo dos 4%. Por quê? Porque esse dado de 0,07, que é um dado positivo, ele vai substituir na série dos 12 meses um dado de julho do ano passado que era de menos 0,68. Então essa nossa inflação, se confirmar esse positivo de 0,07, a inflação no ano contra ano, ela sobe de 3,16 e vai para 3,93 pela minha apuração aqui. Então é um dado positivo e aí reforça o que a gente vem falando. A gente teve uma sequência de dados que precisam ser renovados para que o próprio Banco Central aqui, né, o nosso Copom, ele consiga se posicionar em relação ao que deve ser feito aí nas próximas reuniões. Então, o dado de inflação IPCA hoje é uma informação, um dado mais importante talvez aí da semana para a gente aqui no Brasil. Vamos falar um pouco dos balanços que nós tivemos ontem. Tivemos Equatorial anunciando lucro de 227 milhões, uma alta de 49,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Via anunciando um prejuízo de 801 milhões, inclusive anunciando cortes aí da ordem de R$1 bilhão, fechamento de, se eu não me engano, acho que um número redondo de 100 lojas. Então, um processo de reestruturação grande aí da Via, antiga Via Varejo. Sabesp anunciou um lucro de 743,7 milhões, uma alta de 76,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Oi anunciando um prejuízo aí da ordem de 845 milhões de reais, um prejuízo da ordem de 70% superior ao mesmo
ao prejuízo do mesmo período do ano passado. A B3 registra lucro de 1,17 bi, uma queda de 4,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E a Porto, a antiga Porto Seguro, lucro de 670 milhões, uma alta expressivíssima, se é que essa palavra existe, de 409,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Na sessão de ontem, o Ibovespa parecia que ele ia se sustentar depois de 7 altas seguidas e interromper essa sequência, 7 altas seguidas não, 7 quedas seguidas, interromper essa sequência negativa, de uma certa forma animado lá com os dados que também vieram dos Estados Unidos, até que no final do dia não se sustentou, também atingido pelo balde de água fria lá de Wall Street, veio a encerrar no campo negativo, portanto, completando aí a 8ª alta seguida. O Ibovespa fechou com queda de 0,05 a 118.350 pontos. Maiores altas e maiores baixas do dia de ontem, nós tivemos Azul liderando as altas com 9,83%, Braskem com 6,84%. Na ponta oposta, Soma caiu 7,68% e 3R Petróleo caiu 4,96%. Dólar ontem fechou também em queda de 0,13%, cotado a 4,914. Calendário de hoje, já falei aí sobre o IPCA aqui no Brasil, nós vamos ter também o IPP lá, que é a inflação ao produtor nos Estados Unidos, vai sair por volta das 9h30, IPCA que sai no Brasil às 9h. Já tivemos na Inglaterra dados do PIB, né, Reino Unido, PIB que surpreendeu positivamente. No mensal, em junho, expectativa de 0,2 veio 0,5, no trimestral a expectativa era de 0 a 0, veio 0,2, e no anual, no chamado quadrante 2, a expectativa de 0,2 veio 0,4, então a notícia positiva vindo da Europa, que não tem nos presenteado com... Calendário de balanço. Para o dia de hoje nós temos Banco ABC Brasil, Bradespar, Salesc, Graziotin, M. Dias Branco, OSX, Paranapanema, PDG e Veste Antiga, Restock. Minério de ferro que já fechou nesse dia de hoje, nessa sessão, fechou em alta de 0,86%, o petróleo Brent subindo nesse momento 0,39%. Moedas, nesse momento, peso mexicano subindo 0,52%, zarraço africano caindo 0,4%, rublo caindo 0,9%, lira turca caindo 0,11%, dólar australiano subindo 0,14%, dólar neozelandês caindo 0,25%. Nesse momento, o DXY está absolutamente no 0 a 0. Bolsas, na Ásia, o Nikkei fechou em 0,84%, o Hang Seng fechou em 0,91% e na China, o CSI 300 fechou com uma queda de 2,30%. Europa, nesse momento, Paris caindo 0,72%, Frankfurt caindo 0,36%, Madrid caindo 0,33%, Londres caindo 1,06% e Eurostoxx caindo 0,79%. Futuros americanos, Nasdaq caindo 0,14%, Dow Jones subindo 0,08%, S&P 500 futuro caindo 0,02% e o nosso EWZ, que é o ETF de Bolsa Brasileira negociado lá fora, na pré-abertura, queda de 0,28%. Esperamos lá que se segure, que o Ibovespa hoje feche no positivo, para encerrar essa sequência aí de 8 quedas seguidas, tá certo? Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, um grande final de semana, um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.